A Lágrima de Vidro, capítulo 15. Grécia se virava de um lado para o outro na cama. Certamente o convite destinado ao sono devia ter se perdido pelo caminho, já que ele não aparecera naquela noite. As horas sofriam do grande mal da procrastinação, adiando o raiar do dia. Grécia não conseguia expulsar dos pensamentos as imagens dos sofás e raposas, de Caira com escamas sobre os olhos, das mulheres perdendo suas almas, de Drágua sugando, ou de Isaías usando aquele uniforme igual do esquadrão de Drágua. Este último a incomodava porque ele havia dito que não conhecia Augustus Levian e que não sabia nada sobre o navio. Estaria ele mentindo para ela? Após fracassadas tentativas de repouso, levantou-se num salto, deixou os aposentos reais e deslizou sobre as escadas do palácio. Ele possuía um luxo sombrio, mas o frio lá dentro não podia ser abafado por qualquer cobertor. Assim que saiu do castelo, Grécia começou a ouvir sons de gemidos e ofegos de dor. Sentindo-se retesar, ela continuou caminhando em busca da fonte. Ela encontrou Calisto, sentado em um canto, perfurando-se no estômago, nos braços e nas coxas. Seus olhos estavam esbugalhados, olhando para a frente, mesmo sem ver nada, e ele tremia sem parar, como um recém-nascido no frio. Soltando um som engasgado, correu até ele e o agarrou na tentativa de segurar seus braços fortes. Pare, Calisto, por favor. Ele parecia não a escutar. Era como se estivesse em uma dimensão diferente da sua, incapaz de ser alcançado. Pare, por favor. Está se machucando, ela chorava. Resista. Permita que suas feridas se tornem apenas cicatrizes. Pare de remexer o passado. Ela soluçou, abandonando a tentativa de segurá-lo. Ele era mais forte. Sem querer desistir, Grécia segurou no seu rosto suado, marcado pelo medo. Olhava em seus olhos, acariciando suas bochechas como faria a um irmão que teve pesadelos, murmurando palavras consoladoras. Vamos, Calisto, resista! Sussurrava com insistência. Você pode vencer seu passado. Pouco a pouco, o grande homem foi acalmado pela pequena garota. Encolhida, Grécia pensou que nunca, em seus 19 anos, presenciara algo como aquilo. Os dentes de Calisto largaram os lábios rachados. Suas pernas permitiram que ele voltasse a se sentar, e suas mãos trêmulas deixaram de forçar feridas em sua pele. Começou a chorar como uma criança ao perceber o que havia feito a si mesmo. De novo. Não consigo controlar, disse, soluçando, sem se importar em mostrar sua tristeza à Grécia. Quando percebo, já estou sangrando novamente. Drágua não permite que minhas feridas cicatrizem. Ele me leva para aquela maldita sala de terror todos os dias, desde que eu era uma criança. Eu não sei como dominar, como controlar. Engolindo um soluço, Grécia decidiu manter falando até que os tremores em seu corpo cessassem. É possível estar na sala e permanecer firme? Perguntou Grécia, com a mão pousada em seu ombro. É muito raro. Relaxou o suficiente para se deitar no chão sujo. Mas as pessoas que saíram da ilha eram senhoras de suas emoções. A sala parecia não os atingir. Grécia arrancou um pedaço de seu vestido e com ele estancou o sangramento no estômago de Calisto. O homem, acostumado à dor, nem sequer se moveu. Por que o sol demora tanto a raiar aqui? Perguntou Grécia, preocupada com o silêncio do improvável amigo. Ele não vai raiar, princesa, rebateu. Não é à toa que o chamam de Senhor das Sombras. Ele não trabalha na luz. Grécia amarrou com força o tecido no braço esquerdo de Calisto, que se sentou. Preciso sair deste lugar, murmurou, passando os dedos doloridos sobre os seus olhos. Quando descobrir uma forma, leve-me com você. Grécia deu um aceno, numa sincronia perfeita. Alguém pigarreou atrás dela, chamando sua atenção. Grécia, podemos conversar? Perguntou Isaías. Grécia se virou para ele, tomando um minuto para o analisar de cima a baixo. Usava o mesmo uniforme vermelho escuro dos homens de Drágua. Estava mesmo querendo falar com você. Ele a ajudou a ficar em pé,
apressando-se a puxá-la com o máximo de delicadeza possível para ficarem distantes do homem ferido. Acredito que desejamos conversar a respeito do mesmo assunto, disse ele. Sinto que... Você é mesmo um pescador? Interrompeu Grécia sem rodeios. Ou é um dos homens de Drágua? Já disse que não o conhecia, Grécia, afirmou. Mas já que estamos presos nesta ilha, é o melhor que posso fazer para tentar fugir e... Augustus apareceu por trás de Isaías, apoiando seu braço direito sobre seus ombros. Ele deu uma alta gargalhada, esticando o braço para bagunçar os fios castanhos desajeitados do cabelo de Isaías. Não querendo me meter em assuntos que não me dizem respeito, mas deu para ouvir a conversa de vocês, e virando-se para Isaías, acrescentou um tom de deboche. Que bom mentiroso você é! Como você mesmo disse, este assunto não lhe diz respeito, Augustus, esbravejou Isaías, enquanto retirava a mão de Augustus de sua cabeça com raiva. Isto é entre mim e Grécia. Com um sorriso sarcástico, Augusto se inclinou sobre a garota. Meu parceiro de anos, exímio lutador, mas não sei nada sobre entender de peixes, não é mesmo, pescador? Augusto virou as costas e saiu, deixando-os a sós. Sem hesitar, Grécia virou-se para Isaías, fuzilando-o com o olhar. Grécia, isso é verdade, Isaías? Indagou as mãos sobre os quadris. Você mentiu. Achei que fosse meu amigo. Isaías fechou os olhos, esfregando o rosto. Você sabe que desejo muito mais que isso, disse contrariado. Sim, Grécia, eu trabalho para Drágua. Grécia sentiu seus joelhos falharem, as lágrimas que expulsara insistindo em voltar. Tudo em sua vida estava desabando. Havia sentido por Isaías algo novo, único. Ele a cativara. Ela se pegava pensando nele por diversas vezes antes de afastar tais pensamentos. Mas só tomou conhecimento de seus próprios sentimentos quando o perdeu. Sua primeira paixão havia terminado antes mesmo de começar. Grécia, deixe-me ao menos explicar, por favor. Ela lutava para não passar a vergonha de chorar diante dele, mas já estava acostumada a ser uma rocha e camuflar seus sentimentos. Com uma explosão fria, voltou-se para o horizonte e pousou as mãos à frente do corpo, a mesma postura que usava quando Charlotte começava a despejar suas ofensas. Seja breve, Sr. Clacker, disse. Ao menos olhe para mim. Com um suspiro, ela o encarou. De pronto, Isaías percebeu que aquela fora uma decisão errada. Seus olhos verdes estavam usando toda a intensidade que possuíam. Apenas com o olhar, ela parecia perfurá-lo com uma espada, demonstrando quão traída ela se sentia. Por um momento, perguntou-se se ela queria o empurrar ou o beijar, embora a resposta estivesse clara em sua postura. Eu só queria dizer que... Ele hesitou. Por favor, pare de me encarar, senão não vou conseguir. Grécia desviou o olhar, sentindo o súbito desejo de sorrir, mas negando-se a isso, graças à sua irritação. Não, Grécia, disse a si mesma, não ria. Meu pai era um dos homens de Drágua quando nasci, contou enfim. Ele me treinou para herdar seu ofício desde muito pequeno. Eu sabia que Drágua possuía uma filha, que ela fora capturada há alguns anos. Então me senti honrado quando fui depositada sobre mim e Augustus a missão de te encontrar. Era para ser uma missão honrosa, mas apenas uma missão. Eu não sabia que seria você. Eu não sabia que alguém tão cruel poderia ter uma filha tão doce, esperta e linda. Grécia estava contrariada e pouco propensa a aceitar seus elogios. No início, tentei me aproximar apenas para cumprir meu objetivo, de te trazer até aqui. Mas me apaixonei por você, Grécia Lusnori. Esticou um braço para tocá-la, mas ela não permitiu. Você escutou, Grécia? Insistiu, puxando seu braço para deixá-los frente a frente. Posso gritar se quiser. Estou apaixonado por você. Grécia deu um pulo, erguendo a mão rapidamente para tapar a boca dele, que riu por detrás de seus dedos. Isaías, está fazendo todos olharem para nós. Ele deu um beijo em sua mão e a afastou para continuar. Eu a admiro não apenas por ser a deusa mais linda que já pisou na terra, mas porque você fez
com que eu me intrigasse pelos seus pensamentos estranhos mais do que pelo seu corpo, disse, puxando-a para perto de si. Dessa vez ela permitiu. Eu a admiro porque o seu refúgio é olhar para o mar. Não importa se você está celebrando ou cercada por ruínas. Sempre core para o mar. É como se renovasse suas forças através dele. Eu a admiro porque você é a mulher mais forte que eu já vi. Grécia se encolheu quando ele passou uma mão trêmula pelas suas costas. O vestido aberto permitiu que encostassem suas feridas em processo de cicatrização. Eu a admiro porque você se faria reconhecer como uma princesa, mesmo que não fosse filha de um rei. Sem dizer mais nada, encostou seus lábios aos dela. Grécia sentiu seu corpo arrepiar quando ele a apertou contra ele. Aquela sensação era completamente nova para ela, mas decidiu que gostava. Com receio, entrelaçou seus braços no pescoço dele que a segurou pela cintura. Estou completamente caidinho por você, senhorita Luznorri. Em seguida, ele a beijou na testa e no queixo, até que se mudou para a lateral de seu pescoço. Com um pulo pela surpresa, ela o sentiu morder a ponta de sua orelha. Ela se desculpou por ter quebrado o clima quando fez um grunhido de nojo, ao sentir a saliva umedecendo sua pele. Os dois caíram na gargalhada antes de repetirem o ato. Como dois jovens insanamente apaixonados, enlaçaram-se um no outro, criando sua própria fantasia perfeita em um mundo monstruoso.